É isso aí. Então você já conhece esse produto, eu já vou falar mais detalhadamente sobre cada um deles, sobre o benefício de cada um deles, desses quatro aí. Um Beauty, que é um tipo de colágeno, vou falar desse colágeno, um Burn de inglês, queimar, um Endurance, e o outro que são Dreams, relacionado a sono, a dormir bem. Né? Esse produto já surgiu, e esse eu já trabalhei com esse produto nos Estados Unidos, demorou muito para entrar no Brasil, por uma questão de legislação brasileira, né? Então, precisando dormir melhor. O sono é algo assim extremamente importante para a nossa saúde. Nós passamos de 6 a 8 horas dormindo. Né? Então, se você tem 30 anos, você passou praticamente de um terço a um quarto da sua vida dormindo, praticamente 10 anos dormindo. Se você tem 50 anos, você passou por volta de 15 anos, 15 a 16 anos, dormindo. Dormindo, exatamente. Se você dorme de 6 a 8 horas por dia, um terço a um quarto da sua vida, você passou dormindo. Então, nós não podemos menosprezar o sono. Você só passou os outros 2 terços da sua vida. Se você dormiu 8 horas e ficou acordado 16 horas, você só conseguiu ficar acordado 16 horas porque de acordo e com saúde, de acordo com a sua qualidade do sono. E o sono, assim, nós temos que dar um valor muito grande, desde o colchão que você utiliza, né? Desde trocar o colchão que você utiliza ou estar na densidade ideal, desde você colocar uma capa nesse colchão, desde você trocar o lençol com uma frequência, desde você arejar o seu quarto antes de você arrumar a cama, primeiro arejar o seu quarto para depois arrumar a cama, para que naturalmente todas aquelas toxinas que você eliminou através do suor, sejam através do processo de seleção natural, ela não se reproduza naquele ambiente de um quarto não arejado, de um quarto úmido. Então, primeiro você areja o quarto, depois você arruma a cama. Né? É muito comum em hotel você ver que as pessoas abrem os quartos primeiro, abrem as janelas, para depois ir lá arrumar a cama. A arrumadeira, normalmente, ela faz isso. É uma questão de higiene. Isso está relacionado diretamente ao sono. Né? Você tem as fases do sono. Essas fases do sono são 4 fases. Ela vai de 1h30, 2 horas por fase, até você chegar naquele movimento rápido dos olhos, o REM, até você chegar naquela posição, praticamente posição fetal do sono, que é aquele sono profundo. Né? Então, tudo isso você tem que saber sobre o sono. Então, quando você dá um produto que é para ajudar a dormir melhor, é para ajudar na sua qualidade de vida. É que se você dorme melhor, automaticamente você acorda melhor. E o sono, você está lá dormindo durante 6 horas, 8 horas, o organismo está trabalhando. Está trabalhando muito, seus rins estão trabalhando, né? Porque o sangue que vai passar pelos rins, os rins filtram o sangue e produz urina, né? Então o sangue passa pelos rins, os rins vai filtrar esse sangue, é filtrar mesmo. Então, os néfrons lá são células que fazem esse filtro, ela filtra esse sangue, os resíduos desse sangue são filtrados, vai cair na sua bexiga urinária, vai passar pela ureter, cai na bexiga urinária, e você vai eliminá-la pela uretra na primeira urina da manhã, que ela é chamada urina rica, aquela urina mais amarela, mais escura, comparada àquela ao longo do dia, né? Então, o organismo trabalhou, o fígado trabalhou muito, o pâncreas trabalhou, o sistema nervoso trabalhou, o sistema hormonal trabalhou durante o seu sono. Por quê? Ele tem que repor tudo aquilo que nós gastamos durante o dia para começar um novo dia. Aí você vai liberar, a suprarrenais vai liberar cortisol, vai liberar adrenalina, para te dar disposição, para te dar vitalidade, para te dar energia logo de manhã. Então, tudo isso que é um sono reparador, vamos dizer assim, para que você tenha um dia saudável. Né? Então, o sono é extremamente importante que você durma bem. Não adianta você dormir e começar a acordar 2, 3 vezes à noite. Se você acorda à noite, durante o sono, você não atingiu as fases do sono completa. Leva de 1h30 a 2 horas cada fase. Por isso que a reposição do sono é de 6 a 8 horas. Vai depender de cada pessoa, de acordo com o relógio biológico de cada pessoa também, mas de 1h30 a 2 horas. Se fosse 1h30, daria 6 horas, se for 2 horas, daria 8 horas. Então, dormindo menos de 6 horas é muito difícil você conseguir recuperar. E mais de 8 horas, a não ser que você seja cansado fisicamente. Né? Não existe recuperação de sono atrasado. Ontem eu dormi só 2, 3 horas, então hoje eu vou dormir 10 horas e recuperar. Talvez você vai dormir porque está cansado fisicamente. Você não existe recuperação daquelas horas do sono de dias anteriores. Isso não existe, né? Porque cada processo é feito justamente por dia, por um momento, por um período. Então, nós temos que cuidar muito do sono. Nós temos que saber a qualidade do sono. Tem que sonhar, lembrar do sonho, etc. A gente sonha até colorido, etc. Né? Mas, e preparar o ambiente para o sono. Então, como que você prepara hormonalmente para o sono? Por que induz o sono? Né? Como que é a indução do sono? Nós temos uma glândula que é dentro aqui, põe uma agulha aqui, põe uma aqui, quando ela se cruzar lá dentro no cérebro, vai encontrar uma glândula chamada glândula pineal.
essa glândula produz um hormônio, esse hormônio chamado de melatonina. É um hormônio natural produzido pelo organismo. Ele começa a ser produzido na ausência da luz solar, né? Então, é onde começa a produção desse hormônio. Então, quando você chega lá, 6 horas, 7 horas, 8 horas, ele começou produzido. Ele tem um pico de produção, praticamente nas primeiras horas que você vai começar a dormir. E você dorme provavelmente no mesmo horário. Deveria dormir no mesmo horário. 11 horas, 10 horas, meia-noite, não importa o horário, mas cada um tem o seu relógio biológico, né? Ela dorme naturalmente. Tem gente que dorme assistindo televisão, não é o melhor caminho para dormir. Então, tem gente que está acostumado a dormir e nem percebe isso. Mas o melhor você ir para um ambiente escuro, né? Com pouca luz, que não tivesse nem a luzinha da televisão lá, se quem tem televisão no quarto, nem o celular ligado no quarto. Apesar das nossas tecnologias, a gente acaba ainda fazendo isto e se habituando a isto, né? O fato de se habituar não significa que é saudável, que significa que o organismo se adaptou ao meio. Mas, se nós estamos falando de saúde, que nós pudermos melhorar o nosso ambiente, né, o environment, que é todo o ambiente, não só ao seu quarto, mas a sua casa, as pessoas se relacionam com você, quando nós melhoramos esse nosso ambiente, que automaticamente nós ganhamos como qualidade de vida. Então, o sono é um tema muito importante. E a partir do sono, existe esse hormônio chamado melatonina, que nos Estados Unidos até sempre pôde ser vendido e comercializado melatonina. E no Brasil, é porque lá nos Estados Unidos a FDA permitia vender. E no Brasil, a Anvisa não permitia a melatonina. Do ano retrasado para cá, em dosagens pequenas, uma dosagem ainda pequena, né, de miligramas, 20 miligramas, o Brasil permitiu que fosse comercializado melatonina. Claro, nos Estados Unidos você acaba tomando melatonina de 3 gramas, 5 gramas, até de 8 gramas. Mas esse americano se acostuma a isso e toma um remédio, ele está na função de remédio. Ainda que seja um suplemento alimentar, ele toma porque ele está acostumado, é como se fosse assim, se não tomar, não durmo, ele fica quase dependente. No caso da melatonina, nessa dosagem ele é um estimulador da sua melatonina. Você vai continuar produzindo melatonina. Você não vai deixar de produzir. Inclusive, o intestino está diretamente relacionado à melatonina a partir da serotonina, que é o hormônio do intestino que auxilia na síntese, na produção e síntese da melatonina. Né? Então, melatonina é um neurohormônio, né? Um neurohormônio porque é um hormônio produzido uma glândula que está localizada no cérebro, que tem uma função muito grande de auxiliar o sono. Tem várias pesquisas de melatonina. Melatonina em relação à endometriose, melatonina em relação aos ossos, melatonina em relação à queda de cabelo, melatonina em relação a... Aqui a jet lag, quando as pessoas viajam, tem diferentes fuso horários, né? Isso aí está diretamente ligado, obviamente. Mas é um hormônio que nós produzimos naturalmente, e quando você toma esse hormônio, automaticamente ele vai te ajudar a reparar melhor o seu sono, ter melhor qualidade de vida do sono. Só que tem outros ingredientes que eu disse para vocês, que sozinho ele tem um efeito, junto com outros ingredientes, está relacionado ao sono, ele passa a ter um efeito tonificado, um efeito otimizado, um efeito chamado sinérgico. Então, o aminoácido, L-triptofano é um aminoácido, é essencial para a manutenção e produção da serotonina e da melatonina. Então, esse hormônio, junto com a melatonina, junto com vitamina D. Vitamina D tem dois aspectos muito importantes. Uma que eu vou falar dela com relação a ossos, né? Fixação do cálcio nos ossos é um efeito da vitamina D, mas a vitamina D também participa na síntese da melatonina como neurotransmissor. Então, são produtos que têm efeito sinérgico. E mais um ingrediente, e esses 3 ingredientes que trabalham com relação ao sono. Qual o melhor horário para tomar melatonina? À noite, meia hora até 1 hora antes de dormir. Esses são os 2 melhores horários. Um comprimido só, que é um tablete desse produto, à noite, de meia hora, 1 hora antes de dormir, é o melhor horário